Vamos começar então. Boa noite. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida como professor e depois eu falo um pouco da minha e a gente começa. Tá bom. Bom, eu sou formado em filosofia pela Faculdade de São Bento, que fica ali no Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo. E depois fiz mestrado na PUC. Estudei o filósofo Isaiah Berlin, um leto bretão, né? E fui professor no ensino médio. Agora sou pesquisador somente. E junto com você tenho pesquisado o Santo Agostinho, lá na PUC, no Labo, né? Isso. Então é isso aí. Então, o Leandro é pesquisador do nosso núcleo de estudos agostinianos, do Labo, na PUC. E lá na PUC nós temos inúmeros núcleos de pesquisa, entre os quais o núcleo de estudos agostinianos, que eu tenho a alegria de coordenar. A minha formação também em filosofia, fiz mestrado, doutorado no Pascal, e um dos temas que são, entre os temas caros à minha pesquisa e à minha discussão, o debate, é o tema do mal. Né? Então, Leandro, eu gostaria de iniciar fazendo algumas considerações, já que é sobre o mal que nós pretendemos falar. Então, primeiro a dificuldade de definição desse termo, né? Eu penso que há uma tentativa de definir o termo mal. E aí nós nos deparamos com um problema, porque eu vou fazer só um reparo antes de falar sobre o termo propriamente dito. O Aristóteles ele tem uma obra chamada Ética Nicômaco, que vai discutir sobre a política como bem para o homem. E nesse texto, logo no início, ele destaca que alguns temas eles são difíceis de falar. Por quê? Porque são temas que não são tão objetivos como, por exemplo, a matemática e a geometria. E entre esses temas que são mais difíceis está a política. Eu diria que o mal ele também é um tema que se enquadra entre os temas difíceis, porque nós ficamos tentando fazer uma definição e eu vejo o mal como uma ameaça. O mal é uma ameaça, é aquilo que ameaça o ser humano. A partir disso, nós poderíamos fazer aí, trazer aí duas possíveis, não definições, mas tentativas de aproximações em relação ao termo. Certo. Eu diria que existe um mal para o homem. Então, o que seria o mal para o homem? O mal para o homem seria uma espécie de desorientação diante do mundo. Então, isso que nós estamos vivendo hoje, enquanto pandemia é um nome chique que eles dão para o que está acontecendo hoje, né? Se nós estivéssemos na Idade Média, era peste justamente porque a gente não consegue controlar, apesar do blá, 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 da política e etc., né? A gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil porque a gente não consegue dar conta, né, de tudo que está acontecendo. Os medievais chamavam isso de peste, né? E a peste tomou conta de tudo e as pessoas estão preocupadas. Então, isso gera uma desorientação, porque isso fere a nossa rotina. E a gente sabe que a rotina de muita gente vem sendo afetada e nós sabemos dos efeitos disso no cotidiano, das famílias, as pessoas que estão em casa, tendo que ficar mais tempo juntas e muitas vezes isso é motivo para amor e ódio, as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que estão longe dos seus entes queridos, as pessoas que estão conectadas com as outras pela internet, mas que por vezes sentem falta de um abraço, de uma conversa franca. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse princípio de desorientação. Mas não só isso, poderíamos falar também, quando pensamos aí em desorientação, da angústia, do tédio, aquilo que os filósofos do século XVII, principalmente Pascal, chamavam de tristeza profunda. Então, tudo isso é uma percepção, né, do mal. Inclusive o medo da morte. Podemos pensar o medo da morte como uma ameaça.
né? A pobreza, a miséria, né? Então, tudo isso seria um primeiro andar aí, Leandro, para pensar o mal. Eu teria um segundo andar, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Então, na sua fala, dá para a gente detectar pelo menos duas esferas do mal, né? A primeira, quando você fala da política, você sabe que em filosofia, política nada mais é do que a ética estendida à cidade, né? Sim. Ou seja, a política ela é resultado da ética que tem dentro de casa, das relações humanas, dentro da família, que se expandem para a cidade, para as relações sociais. E aí, quando você fala desse mal na política, me parece que há, então, uma primeira parte que a gente tem que discutir é a origem de um mal moral, né? Assim. Por que é que o homem é mal, ou age mal, ou escolhe mal? Esse é um primeiro ponto. O segundo, quando você fala da peste, é uma outra esfera que acho que você traz desse mal natural, né? A gente viu recentemente o vulcão na Indonésia que voltou a entrar em erupção, a própria peste que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia. E, de fato, o homem sempre conviveu com desgraças, né? Com doença, com morte, com fome. Então, esse é o mundo que a gente encontra quando chega aqui, né? Um mundo contaminado ou amaldiçoado, não sei, por esse mal natural. E dentro de nós parece haver também um mal, que é o mal do crime, é o mal da imoralidade, da cobiça, todos aqueles vícios, né? Não virtudes, mas vícios. O Agostinho, inclusive, eu acho que ele é muito um pensador muito atual, e aí pegando um pouco aí do que você está falando, que apesar de todas as explicações sociológicas que são viáveis quando pensamos num ato violento, ou na tortura, ou num ato de moralidade mais bruto e que fere os nossos olhos, e aí pensamos isso dentro de categorias sociológicas. E eu, como leitor de Santo Agostinho, Pascal, eu diria que essas categorias elas são importantes para entender esse acontecimento, mas nós não podemos negar que talvez o homem, e isso é uma possibilidade que deve ser considerada, nesse sentido que não podemos negar, né, que talvez o homem faça o mal porque gosta. Né? O homem tem prazer em fazer o mal, o homem se deleita em fazer o mal. Então, pensando aqui o mal para o homem, nós podemos pensá-lo a partir dessas questões mais brutais, mas existem males que são mais finos, que são mais elegantes. Eu chamaria a atenção em relação a um deles, por exemplo, a fofoca. A fofoca é um mal muito sutil, né? Muito sutil. Por vezes é gostoso de fazer, é só entender ambiente de trabalho, por exemplo. Uhum. Ambiente de trabalho é um ambiente que tem muita fofoca, não é? Ou se não assim, conversas de núcleo familiares. Andrei. Sempre aparece a fofoca. E o quanto isso deleita. Então, só para trazer aí essa ideia de que a gente pensa que o mal é só isso. O indivíduo vai lá e enfia uma faca no outro. Mas o mal ele se mostra de forma muito sutil. Né? É isso que me faz pensar a tua fala. Quando você fala isso, eu lembro da carta de São Tiago, que ele diz que a língua é o menor dos órgãos do corpo humano, mas ele inflama o corpo inteiro. Porque o homem tem, de fato, essa tendência à maledicência, à fofoca, né? Agora, quando você fala sobre o prazer no mal, isso é, de fato... É por isso que Agostinho é um autor tão presente, atual, né? Porque, embora tenhamos tido algum avanço tecnológico, social, o fato é que, moralmente, o homem continua com os mesmos dilemas. Você sabe, quando a gente lê o Platão, Aristóteles, o Agostinho, são autores da antiguidade, a gente se depara com dilemas que a gente vê no jornal todos os dias.
né? Ou seja, é o mal por prazer. Esses dias eu ouvia você falando a respeito do tráfico negreiro na época da escravidão, né? E você dizia que aqueles homens que eram trazidos da África, alguns morriam no caminho, e quando jogavam os corpos no mar, os tubarões começaram a se adaptar. Sim, quer dizer, houve uma nova rota de tubarões. Os corpos que morriam, eles jogavam, e aí surgiu uma nova rota de tubarões. Né? Pois é, então, e assim, maldade, a gente pode perder o número de exemplos que existem, né? E mesmo assim a gente continua vendo isso. Então, de fato, parece haver um desvio na natureza humana, né? Que tende ao mal, e isso intriga teólogos e filósofos, né? Sim. Porque é uma questão da condição humana. É uma grande questão. Agora, é interessante que, e aí eu vi alguma das perguntas, das questões, o professor Carlos Alberto está participando, o professor Carlos Alberto ele fez um destaque, nós então podemos falar de uma realidade do mal. De fato, professor Carlos, nós estamos pensando o mal como uma realidade no sentido de um fenômeno que nos ameaça. Então, nesse primeiro momento, nós estamos pensando o mal como um fenômeno que nos ameaça, e aí entramos nessas questões morais, né? Parece que o homem ele tende à desmedida, né? E a moralidade ou a ética ela estaria na medida, na proporção. Eu acho que nesse sentido a filosofia antiga e o cristianismo se dão as mãos. Agora, nós poderíamos pensar também, Leandro, o mal também dentro da perspectiva como aquilo que nos ameaça, mas o mal no mundo, como princípio de desagregação presente no mundo. Sim. Isso se manifesta, eu acho que você colocou um exemplo muito interessante, nas catástrofes. Então, por exemplo, um furacão, um tsunami, há pouco um vulcão. Né? Parece que o vulcão ele joga suas lavas para o céu e o céu não aceita e parece que derruba as lavas para a terra, e os homens eles conseguem contemplar esse horror. Né? Então, quando eu falo contemplar esse horror, é claro que tem horror, mas tem beleza na força da natureza. Né? Mas é interessante a gente pensar o mal como princípio de desagregação presente no mundo. Um princípio de desagregação no sentido de que parece que todas as coisas elas estão condenadas a nascer, a permanecer durante um tempo e a dissolver. É interessante que a religião trágica, né, dos gregos pensava a realidade justamente assim. Por exemplo, Homero, quando falava do homem como uma espécie de folha muito frágil que cai. Então essa é a vida do homem, é uma folha muito frágil, que num determinado momento se desprende da árvore, cai e morre. A Bíblia também usa essa linguagem, viu, Andrei? Então, é interessante, a gente consegue fazer essa aproximação. Né? Então, agora, eu percebo que, então, a gente, acho que até agora, na nossa conversa, nós temos aí, pensando o mal como uma ameaça, eu acho que nós vislumbramos duas coisas. O primeiro, o mal para o homem, e depois o mal no mundo, que também é visto como uma ameaça. Agora, é interessante que, quando nós falamos sobre o mal, nós nos deparamos com algumas narrativas da antiguidade. O mito. Parece que o mito é uma narrativa que fecunda o pensamento. E talvez por isso, até hoje, estejamos ainda falando sobre os mitos gregos ou sobre a narrativa do Gênesis, né, que tem poderíamos chamar que tem um estilo literário muito parecido com os mitos, né? E esses mitos parece que eles destacam que inicialmente havia uma espécie de equilíbrio, e por algum lapso esse equilíbrio ele se desmancha
Então, eu acho que seria importante você que conhece bem o cristianismo falar um pouco desse lapso, falar um pouco do Gênesis, que eu acho que é um texto que todo mundo conhece e certamente a tua interpretação vai ser de grande valia. Antes, eu queria falar uma coisa. Quando a gente fala de mito, Andrei, a gente que é da filosofia, nós recorremos aos mitos religiosos sabendo que eles eram tentativas de explicação de um mundo que ainda não se conhecia, né? Sim. Então, assim, os gregos buscavam explicar a origem do mundo e por isso dos mitos. Então, eles têm sua importância nesse sentido de tentativa de explicação, né? Agora, a teologia na Bíblia também tem sua explicação, que é como você disse na narrativa do Gênesis. Ou seja, Deus cria o homem nesse equilíbrio que você fala, e aí deixa para ele um mandamento apenas, que ele desobedece, né? E aí é um castigo, e o homem é expulso do paraíso, mas aí a Bíblia vai explicando, então, dessa forma, a origem do mal. E a narrativa diz não só apenas dessa queda do homem, ou seja, de um mal interior, mas já ali, nas maldições de Deus para Adão, ele vai dizendo que também a terra foi amaldiçoada. Então, dessa forma, a Bíblia explica esse mal que você chama de natural, né, o mal do mundo, como um mal moral que passa a acompanhar a natureza do homem, né? E aí a dificuldade, né, é justamente entender como o mal moral pode afetar e colapsar toda a natureza. E aí essa natureza colapsada de seres se autodevorando, né? Que uma floresta é justamente isso, ela tem o seu equilíbrio, mas tem seres se autodevorando. Então, se nós tivéssemos que fazer uma leitura a partir do que você está falando, a causa desse princípio de desagregação, que é um fenômeno que nós encontramos no mundo, é um mal moral. E aí a questão que eu acho que é filosófica para a gente pensar é como fazer com que um mal moral ele seja a causa do mal no mundo, do mal natural. Então eu acho que esse eu acho que é um dilema, né, importante para se pensar. A teologia ela dá explicação e ela está ligada, você sabe, aos seguidores de uma determinada corrente. No caso, a gente está falando do cristianismo, né? Sim. Então, para o cristão, a questão está explicada, né? Agora, o filósofo, ele não se contenta com respostas dadas, né? A história da filosofia é justamente demolição e construção de uma nova narrativa e explicação das coisas. Então, claro, a filosofia continua investigando. O mal talvez seja um dilema para o homem eterno, né? Porque a gente está fazendo uma discussão aqui que é milenar, né? O que é o mal, mas também... Agora, a gente pode fazer uma leitura dessa narrativa, para sair da dogmática religiosa, pensar um pouquinho ela do ponto de vista filosófico. Então, Deus cria o homem e concede ao homem um único interdito, né? Não comerás da árvore do bom e do mal. Eu tenho uma tradução aqui da TEB, que o tradutor ele justifica. Por que do bom e do mal? Porque isso tem menos a ver com a definição e tem mais a ver com a imoralidade. Então, quando Deus ele proíbe, quando Deus diz o primeiro não, nasce a consciência. A consciência enquanto capacidade humana de escolher entre uma coisa e outra. Então, aí eu já estou fazendo uma leitura filosófica do mito, tá certo? Sim. E aí é interessante que quando Deus diz não coma da árvore do bem e do mal, é como se ele colocasse uma placa, olha, não acesse a informação que está presente aqui. E aí o homem curioso,
ele vai lá e acessa a informação. E quando ele acessa a informação, o que eu acho mais interessante é que ele percebe que ele está nu. Eu acho que isso, se nós tivéssemos que pensar isso filosoficamente, eu diria que o homem percebe a sua fragilidade. Então, olha só o quanto esse mito ele é poderoso para pensarmos o cotidiano. O homem que se dá conta da sua fragilidade se esconde nas matas, ou seja, ele se esconde de si mesmo e se esconde de Deus. Então, a partir disso, a gente lendo, por exemplo, Agostinho, né, a gente entende por que Agostinho fala que o mergulho para a interioridade seria uma forma de o homem encontrar a si mesmo e encontrar a Deus. Enquanto o homem não encontra Deus e a si mesmo, ele continua nu, ele continua tomado pelo pecado, ele continua invadido pelo medo e pela fragilidade. Então aí a gente já começa a fazer uma leitura dessa narrativa a partir de uma perspectiva filosófica. E eu acho isso muito interessante, né? A gente tentar pensar com a própria cabeça, não, é claro, levando em consideração a tradição, que por vezes faz leituras que são mais dogmáticas, mas a filosofia nos ajuda a pensar esse mito. Eu ia pensar ia dizer para você que não bastasse esse mal que a gente está discutindo, a partir da Idade Moderna, o homem vai se descolando ou se desinteressando por Deus, e ao mesmo tempo que ele ganha uma liberdade muito grande, ganha também um temor, né? E um sentido de solidão. Então, assim, Deus sempre tinha sido a resposta, mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento. E o homem moderno, o homem contemporâneo, ele se sente sozinho, porque ao mesmo tempo que ele rejeita esse Deus que era consolo, ele também não encontra consolo em lugar nenhum. Então, somado aos males moral e natural, ainda parece que surge um novo, que é esse mal psicológico, essa depressão, esse isolamento, essa sensação de solidão, de abandono, né, que o homem contemporâneo apresenta. Você sabe, Leandro, que lendo o Gênesis e contemplando, por vezes, o mundo com guerras e tanto sofrimento e a situação que a gente está passando, por exemplo, na Itália, e parece que parece que no Nordeste tem um estado que, acho que é o Maranhão, já está assim, de ter que escolher para quem vai dar o respirador, né? Pensar essa situação caótica que nós estamos vivendo, né? E eu acho que eu entendo um pouco quando Deus joga a toalha, pensando ainda o Gênesis, e fala, eu vou acabar com tudo isso. A sensação que eu tenho é que Deus, cai uma lágrima dos olhos de Deus quando ele contempla a tamanha maldade. E essa lágrima, ela tem nome, chama-se dilúvio. E é interessante que o dilúvio vem, mas antes disso, Deus fala que ele vai poupar Noé, porque Noé ele atingiu graça aos olhos de Deus. Então é interessante que em meio à fúria, você falando do terror e do tremor de Deus, em meio à fúria, a graça aparece, né? Em meio ao horror, a graça aparece. Então parece que Deus não só percebe que a criação ela tem problemas, mas ele também percebe que o homem precisa da graça. Seria bem herética essa minha pergunta, mas você acha que Deus, ele, no processo de criação do mundo, ele conheceu um pouco de si mesmo? Eu estou pensando o seguinte, quando Deus olha a criação e vê a grandeza da criação, parece que Deus vê a grandeza de si mesmo. Quando Deus olha, por exemplo, um vulcão
ele percebe o tanto que ele mesmo é magnânimo. Quando Deus vê, por exemplo, as ondas, o mar, as rochas, a brisa, parece que ele vê a sua própria beleza no cosmos. O cosmos era um espelho de Deus. Então, quando Deus percebe o caos e ele joga a toalha, a minha hipótese é que me parece que Deus toma consciência de que o caos também está nele, que o caos está no olhar de Deus. Veja que a minha leitura ela é muito mais gnóstica do que católica. É muito mais gnóstica do que católica. Mas eu acho que isso dá uma grandeza muito grande, assim, uma grandeza muito grande, redundante, mas uma onipotência muito grande para Deus, no sentido de que ele é senhor do bem e do mal. Né? Então eu acho que nesse sentido é uma possível leitura. Veja, eu estou fazendo uma leitura filosófica, né, do Gênesis. Eu não estou pensando aqui a partir da tradição, eu não estou pensando aqui a partir do que o teólogo X falou, mas eu estou, diante do texto, tentando pensar, que é o trabalho do mito. Né? O mito, ele fecunda o logos, né? Então, uma provocação, eu queria falar uma coisa. Uma provocação para você. Mas eu não vou cair na provocação. Eu queria dizer o seguinte, ainda dentro do tema do mal, fato é que, embora nós estejamos em meio a praga e ela esteja em escala mundial, a verdade é que os homens aqui e ali sempre conviveram com a desgraça, como a gente falou, né? Com fome. Como o Pondé geralmente fala, a gente anda muito confortável, né? E a gente acaba ficando mais... Mimado, exatamente. Agora, quando você falava dessa questão sobre Deus, eu acho que você traz aí uma chave de interpretação que é importante, que é do próprio Agostinho, que é de sair de uma visão ou de uma perspectiva humana para procurar uma perspectiva divina. E aí quando você fala, quando ele cria, se ele se conhece, né? Eu acho que ele se conhecia independentemente da criação, mas ele é senhor das coisas, né? Se Deus existe, então na natureza divina é necessário que ele seja acima de todas as coisas. Por isso que o Agostinho fala assim, eu fragmento da tua criação, né? Eu não sou nada, se o senhor quiser falar, eu escuto, se não quiser. E há uma expressão do Lutero, do Martinho Lutero, reformador alemão, que ele fala que o diabo é o diabo de Deus. Quando é interessante. né? Porque mesmo o diabo estaria então sujeito àquilo que Deus quer. Então, nessa perspectiva, e aí eu falo que eu não vou cair na sua provocação, porque eu vou ficar com a tradição de 2000 anos da igreja, parece que Deus de fato está acima, e há coisas que, por mais que nós filósofos investiguemos, segundo os teólogos, nunca alcançaremos. Há um mistério, um espaço de mistério, né? Eu estava lendo, antes da gente conversar, um trecho da Bíblia, que em João, carta do apóstolo João, que alguém diz assim, por que esse rapaz nasceu cego? É porque ele ou o pai ou a mãe pecaram? E aí Jesus diz, não tem essa ligação, né? Ou seja, existe um espaço para o mistério. E na tradição teológica cristã, mesmo o mal serve para alguns desígnios divinos. Isso é delicado de se falar, mas partindo de uma perspectiva divina, não humana, a gente começa a entender. E aí eu trazia aquela questão de, só para encerrar, aquela questão da gente sempre viver em miséria, porque agora que ela chegou até nós, a gente está dando atenção. Mas ela sempre esteve aí. E pode ser que mesmo os que estão sãos hoje venham a padecer doença. Então, essa é a condição, né? E Deus
está acima disso, né? Então, Você foi claro? Foi claro. Eu acho que, assim, quando nós falamos nós estamos falando aqui de religião, do mito fundante, né, daquilo que nós poderíamos chamar de narrativa sobre o mal, dos três grandes monoteísmos e etc. Mas é interessante que na sua fala você destaca que mesmo diante do mal é possível encontrar uma justificativa, né, em que a gente consiga salvaguardar, né, o atributo de Deus enquanto um ser bom. É claro que isso é sempre um dilema, porque a gente olha o mundo ele tem uma quantidade enorme de problemas, e o mundo é um efeito de Deus, e aí Deus é bom e o mal se manifesta do mundo, e o grande problema é como resolver esse enigma. Sim. Eu acho que isso é sempre algo muito difícil. A gente pega um texto como Jó, é um texto que nos leva a pensar. Se nós investigarmos, por exemplo, o terremoto de Lisboa, no século XVIII, 1755, às 9h30 da manhã, um terremoto gigantesco, e depois desse ano, nos outros anos, 1756, 1757, apareceram inúmeros textos sobre o mal no mundo, parte dos filósofos condenando o arquiteto, dizendo que Deus é mau, parte dos filósofos dizendo que Deus enviou o terremoto porque o homem é imoral, e uma outra parte, por exemplo, o Kant, que vai dizer, não, é um evento natural, que está dentro de uma corrente iluminista fortíssima, e nós temos que tentar compreender. Agora, para além disso, ainda o mal continua sendo um dilema, né? Continua sendo um dilema. E eu acho que quem traz esse dilema de forma gritante são dois pensadores. O primeiro, Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, um dos discursos do Raskolnikov, o discurso do Ivan Karamazov, é um discurso interessante porque ele fala do silêncio de Deus diante do sofrimento de uma criança inocente. Sim. E essa fala do Dostoiévski, ela é retomada por Albert Camus na obra A Peste, que é uma obra que eu recomendo, porque eu acho que ela é muito sugestiva para a gente pensar e analisar tudo que a gente vem passando. Mas o Camus, ele coloca um padre para falar, chamado Panelot, que ele faz um discurso que o Camus fala que é um discurso sem caridade, dizendo o seguinte: vocês são culpados pelo mal. E é claro que o Camus está falando num momento em que há peste, as pessoas estão morrendo. E aí, num determinado momento, morre uma criança e todos acompanham o sofrimento brutal daquela criança. Por quê? Porque aquela criança ela ia morrer, eles não tinham o que fazer, e aí um dos médicos, chamado Dr. Castel, aplica uma injeção que foi a última tentativa de curar essa criança. E o que acontece é que isso aumenta o sofrimento dessa criança muitíssimas vezes. Hiperboliza o sofrimento, e todos contemplam aquela cena horrível de uma criança se dissolvendo diante da peste. E lá estava o padre Panelot. E é interessante que nesse momento há uma conversão do padre Panelot. Na outra semana ele faz um discurso totalmente diferente, sim, destacando que é possível entender que um assassino ou que uma pessoa que faz o mal sofra uma punição divina. Isso é possível entender. Isso não fere a nossa racionalidade. Claro. Mas o sofrimento de uma criança, o sofrimento de uma criança inocente, é claro que teria que discutir lá a inocência, porque diante de Deus, dentro da tradição, ninguém é inocente, sim, mas quando você olha uma criança, você faz a experiência de um bebê na sua frente, se você não tirar disso uma ideia de inocência. Sim. E aí vem a pergunta, por que Deus fica em silêncio? E aí o padre Panelot, ele fala que isso é uma coisa que não dá para entender.
A razão, ela bate em um muro. E aí sim vem a fé. A fé é mesmo diante do sofrimento de uma criança e do silêncio de Deus, o indivíduo, ele ser capaz de dizer sim à fé, sim a Deus. Então eu acho que isso é uma atitude muito difícil para o homem de fé. É interessante que se nós tivéssemos que pegar isso aí dentro das Escrituras, eu traria aquela passagem que o próprio Cristo sente o silêncio de Deus, né? Falando do Pai, por que me abandonaste? Sim. Eu acho que esse tema do silêncio de Deus é muito importante para a gente pensar o mal. Então, você estava dando os exemplos literários aí, eu lembrei de alguns, né? Sim. Inclusive uma história, um livro do sofrimento de uma criança, uma história real, que é o livro do Diogo Mainardi, chama-se A Queda, não sei se você já leu. Ele tem um filho com paralisia cerebral por conta de um parto mal feito, né? E em dado momento ele fala assim, uma frase que ficou muito marcada no livro. Ele diz assim: entre a morte e a vida, eu fiquei com a vida. Porque ele se dizia uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante, era o primeiro filho dele, e aí quando ele vê o filho sofrendo, ele desaba de todo aquele, ou se desarma de toda aquela arrogância e se apega à criança, né? Isso é um ponto. Outra, uma deixa que você deu aí do Dostoiévski, que era um cristão, né? E que é uma frase dele, também muito famosa, que é: a beleza salvará o mundo, né? E aí eu me lembro de outro livro, que é o Morte em Veneza, do Thomas Mann. Existe uma série de interpretações para o livro, mas fato é que aquele homem, ele fica obcecado pela beleza e não se importa com a morte. E mesmo sabendo que ele corria risco, não vou dar o spoiler, né, do livro, mas mesmo sabendo que ele corria riscos, ele opta pela beleza, né? Diante da morte, ele opta pela beleza. E assim, eu acho que a conversão é um pouco isso. Quando Agostinho, que também segue esse caminho, né, da arrogância, de querer posições, ele se encontra com Deus, ele abandona tudo diante de uma beleza muito grande, que ele fala de forma poética, né? Beleza tão antiga, tarde te amei, né? Porque de fato há uma beleza em Deus que surpreende e faz todas as coisas terem novo sentido, mesmo em meio à dor, né? Sim. Leandro, eu penso a beleza, e aí você trouxe uma frase do Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo. É interessante porque eu acho que a beleza é um efeito colateral do mal. É por isso que eu acho que é tão interessante a gente estudar o mal, porque mesmo diante de um mundo caótico, mesmo diante da escuridão, a gente percebe que há pessoas que conseguem ser generosas. Sim. Há pessoas que conseguem ter, nesse momento, sinceridade. Há pessoas que conseguem ter decência. Há pessoas que, diante do caos, conseguem dar um sorriso. Então, essa ideia, né, que está no Dostoiévski, a beleza salvará o mundo, eu não leio numa chave transcendental, mas eu leio numa chave imanente. Eu acho que se o mundo fosse só o mal, então vem o dilúvio e destrói tudo isso daqui. O problema é que não é o milagre, entendido nesse sentido filosófico, algo que sai daquela rotina caótica, né, de maldade. Às vezes a gente percebe que uma mão se estende. E aí eu leio essa passagem do Dostoiévski dessa maneira. Sim. É nesse sentido que a beleza vai salvar o mundo. Já que a gente foi para a literatura, eu queria só dar um exemplo aqui.
o Nelson Rodrigues ele tem um conto que é O Beijo no Asfalto, né? Que é uma pessoa que ela tá andando lá no centro do Rio de Janeiro, um homem, ele tropeça no meio-fio, cai na rua, vem um lotação, passa por cima, e aí esse indivíduo está lá sofrendo, ele vai morrer daqui a alguns instantes, e aí o personagem principal, ele chega perto desse moribundo, e esse moribundo pede um beijo na boca. E o que acontece? Ele dá esse beijo na boca. Então, veja, um beijo em meio a uma sociedade, né, lá na década de 60, 70. Então, esse indivíduo ele foi visto como o pior do pior dos homens, por ter feito o que fez. E ele era uma pessoa muito má, era uma pessoa indiferente com os outros. Mas ele dizia o seguinte: se teve alguma coisa de bom que eu fiz nesse mundo, foi o beijo no asfalto. Porque não se pode negar um pedido de um homem moribundo. Então, é nesse sentido que parece que uma luz, uma vela, se acende. Então, isso eu acho muito interessante, né? Isso eu acho que é algo para a gente pensar, porque senão, Leandro, a gente está falando do mal, tem gente que acha que bom, esses caras só conseguem enxergar o mal. Na verdade, o que eu estou tentando destacar, eu acho que é um pouco do que você já vem trazendo, é que o mal é o pano de fundo. Sim. Então, o pano de fundo no teatro é justamente aquilo que coloca em evidência a cena. Então, na minha opinião, sim, o que o mal coloca em evidência, né, ele tem lá o seu horror e as suas sombras, mas quando uma vela se acende diante daquele caos escuro, eu acho que aquilo é de uma beleza gigantesca. Ô, Andrei, vou roubar mais um exemplo de literatura que você deu e pegar essa fala sua sobre solidariedade, porque na Peste, do Camus, ele fala que em meio à desgraça o que nos torna humanos é de fato a solidariedade, né? Ou seja, agir com misericórdia, ajudar o outro, não sucumbir ao mal, mas ao contrário, lutar contra ele, seja com amor, ajudando o próximo. Enfim, o Camus, a gente sabe, ele tinha problemas pessoais de eu mal. Eu estava pensando no seu autor agora. Então, o Camus, ele teve que lidar com problemas políticos complexos, né, na Argélia. Sim. E ele próprio opta por uma via que não era muito popular, mas que era a da pacificação, né, entre franceses, sim, e argelinos. Isso está na literatura dele, né? Ou seja, ele demonstrar que ao invés de você militar num mundo que já é caótico, buscar, por mais impopular que seja, essa via de paz, de conciliação, de solidariedade, de entendimento. Quer dizer, fica o sonho, porque de fato isso é muito difícil, né? Agora, a gente tem que buscar isso. No nosso dia a dia a gente vê como isso é importante, como faz diferença, né? A gente tem visto muita gente ajudando pessoas que estão em dificuldade num momento como esse. Agora, é isso que nos faz humanos, né? Sim, eu acho que você traz um ponto importante, que é essa questão da filosofia do Albert Camus, que eu o chamo de filósofo da revolta. Ele tem, sim, 3 textos que formam aquilo que é chamado o ciclo do absurdo, que é O Estrangeiro, O Mito de Sísifo e A Peste. Eu incluiria aí a obra Calígula, mas o que é interessante nesse autor, Albert Camus? Ele vai dizer o seguinte, que o homem, quando ele se depara com o absurdo, ou seja, quando o mundo cai e ele se depara com a falta de sentido,
a partir daí ele começa a viver uma vida autêntica, que é diferente da posição do Sartre, que é um existencialista que trabalha com essências, né? O Camus fala, eu não sou existencialista. Né? O Sartre ele diz, basta nascer que você se depara com o vazio e com o absurdo. O Camus não. Para o Camus é necessário reflexão. Tem uma frase no Mito de Sísifo que ele diz assim, começar a pensar é começar a ser atormentado. Então, quando ele escreve A Peste, por exemplo, que significa o nazismo, ele coloca aqueles personagens, como nós estamos vivendo, uma situação absurda. E mesmo diante do absurdo, e aí vem a pergunta do Camus, vale a pena viver? Mesmo diante do horror, da tortura, do sofrimento, da doença, da morte, da cegueira, da pobreza, né? Então, mesmo assim, você é capaz de dizer sim à vida? Então, dizer sim à vida é conviver com o absurdo. Mas, por outro lado, não se trata de conviver no sentido de se resignar. Ah, eu morro, eu aceito. Ah, eu sofro, eu aceito. É por isso que é uma filosofia da revolta. Num primeiro momento, sim ao absurdo. Eu continuo vivendo, mas num segundo momento, um não. Um não a tudo aquilo que eu não posso vencer. Olha só, por isso que é trágico. E o que eu não posso vencer? Eu não sou imune aos sofrimentos, mas eu luto para não sofrer. Eu não sou imune à morte, mas eu luto para não morrer. Tem uma passagem na obra Calígula, que o Calígula, que é o imperador, ele desaparece, todos ficam super preocupados, e quando ele volta para o castelo, para o palácio, perguntou onde você estava, e ele diz assim, eu estava procurando a lua. E aí todo mundo diz, eu acho que ele ficou louco, né? Eu acho que ele está estudando muito filosofia, né? Eu acho que ele está apaixonado, né? Pirou. E aí ele fala, não, eu busco a lua. Aí um deles criou coragem e falou assim, mas você está buscando a lua, ninguém pode ter a lua. E ele fala, é justamente por isso que eu busco a lua. Eu busco aquilo que eu não posso ter. Né? Então eu busco a felicidade, a plenitude da felicidade, mas eu não posso tê-la. Eu busco viver eternamente, mas eu não consigo viver eternamente porque chega uma hora que a máquina pifa. Mas eu luto contra aquilo que eu não posso vencer. Então, é uma filosofia muito bonita do Camus, porque é um autor que leva o leitor a uma percepção do mal, mas o Camus é o filósofo da revolta. Eu percebo o mal, mas eu não aceito o mal. E aí vem tudo o que você está dizendo enquanto solidariedade camusiana. Com certeza. Então, é interessante que, mesmo diante do caos, é possível acender uma vela. Né? Quando o médico, que é o personagem principal do texto, A Peste, ele conversa com um jornalista chamado Tarrou, e o médico fala, nossa, o mundo está um caos. E o Tarrou, que é o jornalista, ele fala, mas isso não impede de destilar um pouco de simpatia. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante agora, né? Uma mensagem de esperança. Eu não estou pensando aqui a esperança no sentido transcendente. O Camus, inclusive, fala, é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. É melhor viver enfrentando tudo isso. Né? Eu, como Sim. Camus, eu não vou me colocar de joelhos. Mas é interessante a gente pensar que, nesse momento, quantas pessoas elas estão enfrentando o absurdo dentro dessa perspectiva camusiana, porque com um sorriso, com generosidade. Mas eu falava a história do Tarrou. O Tarrou, quando ele é indagado, olha, nós estamos vivendo um caos aqui, e o Tarrou fala, mas isso não impede um pouco de simpatia. Né? Isso não impede de sermos simpáticos uns para com os outros. E aí a gente vê as pessoas nos hospitais trabalhando, né? Pensando nessa conjuntura, as pessoas que trabalham para limpeza nos hospitais, deve ser uma coisa dificílima,
né? Podem ser infectados a qualquer momento. As pessoas que trabalham na segurança, todo mundo que chega no hospital passa pelo segurança. As famílias dessas pessoas que ficam em casa e mesmo assim encorajam essas pessoas, né, a trabalhar, os profissionais da imprensa, porque nesse momento a informação é fundamental. O Marquês de Pombal, quando indagado pelo rei, o que vamos fazer diante do terremoto em 1755, o Marquês de Pombal fala: enterrar os mortos, alimentar os vivos, no entanto, continuar dando informação. Então, nesse momento, a imprensa ela faz um papel importantíssimo, fundamental. Os professores que estão longe dos seus alunos, mas que pelos meios virtuais, e você também é professor, ainda conseguem se comunicar e auxiliar os seus alunos a leitura do que está acontecendo, as pessoas desorientadas, e o quanto um professor pode ajudar dentro de um processo de compreensão de tudo aquilo que a gente vem passando. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito positiva. E a gente começou falando do mal e o efeito colateral disso é a esperança. Né? Queria que você falasse um pouco. Eu acho que essa fala que eu fiz, eu acho que ela tem como inspiração um pouco do que você estava falando. Hoje a gente conversou sobre teologia, filosofia. Quando a gente fala do silêncio de Deus, há qualquer coisa de mística, né? Eu estou dizendo isso porque são meios do homem entender a si mesmo. E nesse momento de tanta dúvida, a gente sempre fala em filosofia, parafraseando Sócrates, que é importante viver uma vida que vale a pena, né? Eu tenho uma esperança também que as pessoas busquem mais entender por esses meios, quer seja religião, quer seja filosofia. O silêncio de Deus talvez tenha muito a nos falar, né? E aí é um campo para pesquisa, quer seja religiosa ou filosófica, ou da ciência da religião, né, que é o seu campo. Ou o próprio homem de fé, fazer a experiência do silêncio de Deus, né? De alguma forma colocar... Sim. Tentar entender o tamanho da sua fé, fazer essa experiência do silêncio de Deus. Porque tem gente que é religioso que às vezes a religião é um sistema de sentido que organiza toda a cabeça do indivíduo e aí ele é incapaz de pensar a partir daquilo que a religião fala. Então, eu acho que é importante que a gente possa refletir também a nossa fé, a partir do próprio intelecto, a partir de uma experiência de fé mais autêntica, né? Sim. Mas eu pensava, justamente a gente tinha falado desse homem contemporâneo que se sente sozinho, ao mesmo tempo que a gente está tão acomodado com as benesses do capitalismo, né? Que muita gente acha que é perfeito, mas ele também traz coisas ruins. E a gente, ao mesmo tempo que se acomodou de um lado, se desesperou de outro. Então, é um momento importante para repensar o homem, porque o indivíduo pensa a si mesmo, pensa a sua existência, e a partir daí é impossível não chegar, Andrei, àquilo que você falava a respeito de solidariedade. Ou seja, em meio ao caos que a gente vive hoje, a esperança está depositada em pessoas, né? Em última instância. No profissional da saúde, e todos esses campos e empregos que você citou. Ou seja, por que não manter isso? Né? Eu acho que agora, pós-pandemia, eu acho que um dos temas que serão valiosos para o debate, para a discussão, é justamente esse chão comum que a gente está chamando aí de solidariedade. Por quê? Porque nós vivemos aí, a partir da década de 80, 90, uma grande explosão do liberalismo. Sim. Né? E com isso, os direitos do indivíduo e etc. Mas num momento de pandemia, se todas as pessoas resolverem exercer o seu direito, vou pegar um direito mais básico, o direito de ir e vir,
isso pode comprometer a todos. Então é necessário pensar aí um chão comum. Eu acho que esse vai ser um desafio para nós, filósofos, e é claro que, pensando do ponto de vista aristotélico, esse chão comum, né, é a política. A política é entendida, o primeiro livro do Aristóteles sobre esse tema, na Ética Nicômaco, por exemplo, a política como bem para o homem. Então, nós teríamos que pensar que, apesar da manutenção da individualidade, é necessário um chão comum de solidariedade. Eu vou dar um exemplo bem típico, né? Uhum. O Brasil não é um país que tem uma grande produtividade de equipamentos médicos. E, nesse momento, o Brasil ele precisa de equipamentos de outros países. E olha só a dificuldade que o Brasil vem encontrar para conseguir testes, por exemplo, para ver se o indivíduo tem a doença ou não, e aí controlar um pouco melhor a pandemia. Sim. Então, o que eu estou chamando a atenção? Eu estou querendo destacar que eu acho que a gente pode encontrar em um novo mundo. E que mundo é esse? É um mundo que os países vão começar a pensar um chão comum, ou seja, algumas coisas nós temos que produzir aqui e não podemos depender de outros países. Eu acho que outros países vão pensar assim também, e eu acho que seria interessante se, do ponto de vista global, né, os grandes líderes pudessem pensar um chão comum, né, para que nós possamos viver. Porque se cada um resolver agora fazer o que quer, a própria humanidade, aquilo que a gente chama o espaço de convivência, entra em colapso. Mas acho que a nossa conversa foi muito boa, Leandro. Já passamos aqui do tempo. Eu agradeço muito. O papo tá bom. Eu agradeço muito a sua presença e assim, agradeço, fico muito prazer. feliz por você ter aceitado o convite para a gente falar aí de um tema que é caro, que é o mal, mas também a beleza e a graça, tá bom? Tá bom, Um grande obrigado. abraço para você. E quiser falar mais alguma coisa, a gente tem 10 segundos. Eu só ia dizer que eu agradeço, foi uma honra, um prazer conversar com você. Obrigado a todos.